Muito boa noite a todos e a todas. É um grande prazer de novo estar neste programa de liderança, liderança sobre jovens por jovens. E como sabem, este programa tem um formato distinto. Convidamos sempre uma grande personalidade para apresentar o jovem líder. Hoje a liderança fala de enfermagem. Temos connosco, e muito agradecida por ter aceito este convite, em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, o Sr. Enfermeiro Sérgio Branco, que é Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, para o mandato 2016-2019 e foi novamente renovado 2020-2023. E é, há mais de 25 anos, enfermeiro. Já fez as bodas de prata. Do seu percurso profissional, destaca-se o exercício clínico na Unidade de Cuidados Continuados em Faro, do ACES Central do Algarve, na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital de Faro e na Viatura Médica de Emergência e Reanimação AVMER, muito conhecida, sempre em urgência, de Faro, na Unidade de Desabituação do Centro de Atendimento a Toxicodependentes de Olhão, entre 1996 e 2001, um grande período. E ainda o desempenho de funções como oficial das Forças Armadas Portuguesas entre 89 e 92. Tem aqui as suas marcas e os seus selos de liderança em vários momentos. É enfermeiro especialista em enfermagem de saúde comunitária e detém o título de especialista de ensino superior na área da enfermagem. É mestre em ciências da educação, técnico superior de higiene e segurança do trabalho e tem a frequência da pós-graduação em gestão de administração de unidades de saúde. É detentor de competências acrescidas e avançadas em supervisão clínica e gestão e competências acrescidas diferenciadas em enfermagem do trabalho e emergência extra-hospitalar. É também, desde 2002, docente da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Sr. Enfermeiro, conheço já pessoalmente, é um enorme prazer e privilégio termos aqui a sua presença como figura de topo, de destaque, como referência e, sobretudo, por ter aceito este programa de liderança para jovens em que fazemos brilhar os jovens e, por isso, nada melhor do que o enfermeiro Sérgio, com a sua liderança tão conclusiva e tão referenciada, para também apresentar agora o jovem Hugo. Tal que é seu. Muito obrigado a todos e muito obrigado à professora Cristina Vaz de Almeida, à enfermeira Sandra Laia e nas vossas pessoas à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e com todo o mérito por esta iniciativa também que vem engrossar de facto as várias iniciativas de relevo que vocês têm tido e têm tido, estávamos aqui em off a dizer que de facto têm tido uma atividade muito grande e de facto de reconhecido mérito e parabéns também por esse processo que, não sendo fácil, vocês têm-no conduzido muito bem e de facto faltava-nos em Portugal alguém que se dedicasse a uma das situações, um dos grandes pilares que se encontra fragilizado e vocês têm dado a cara e têm dado o corpo também e todo o vosso tempo exatamente a esta questão da literacia em saúde. Cumprimentar também o Hugo Cunha, que vou apresentá-lo já de seguida, e cumprimentar também todos aqueles que hoje aqui estão presentes. Muito obrigado pela vossa presença. É para mim uma honra e um privilégio estar aqui convosco. Quando me pediram para falar de liderança, comecei logo a tentar esquematizar o que é que eu poderia dizer e, de facto, poderia procurar vários teóricos, podia procurar várias frases que traduzissem exatamente aquilo que era a liderança, mas, de repente, pus tudo para o lado. E pus para o lado porque aquilo que eu trago hoje são um conjunto de exemplos que me marcaram, de líderes com quem eu tive o privilégio de privar e que, de certa forma, o seu comportamento foi modelador daquilo que é a minha forma de estar também na minha profissão. De facto, eu
iria muito, muito para trás. Eu fui oficial das Forças Armadas, fiz um curso de oficial para as Forças Armadas, ainda antes de ser enfermeiro, e essa foi uma das minhas primeiras guerras enquanto enfermeiro, mas durante esse curso, e a pessoa que era responsável, o oficial que era responsável por esse curso, tinha sempre uma atitude que a trouxe para o resto da minha vida. Era uma pessoa que rude, severa, era uma pessoa muito, muito assertiva também, muito rigorosa na forma de estar, mas quando nos dava a formação, a primeira coisa que ele fazia era sempre ser ele o primeiro a ir à frente. E de facto, isso era uma coisa que me marcou sempre para o resto da vida. Se eu preciso que a minha equipa cumpra uma determinada missão, aquilo que eu tenho que fazer é demonstrar aquilo que eu quero na primeira pessoa. E depois então pedir aos outros que me acompanhem. Era assim que ele fazia. E de facto, isto demonstrou para mim uma forma de estar em termos de liderança. Posteriormente, já como oficial das Forças Armadas, trouxe um bocadinho daquilo que tinha aprendido com ele. Não havia treino nenhum que eu pedisse aos meus soldados que eu não fosse o primeiro a fazê-lo. Inclusive, muitas vezes, em situações em que tínhamos que percorrer distâncias enormes em termos de treino, e sendo eu oficial, tendo direito a ir numa viatura à frente de todo o pelotão, recusava sempre essa viatura e ia sempre com os meus homens a pé, sempre com eles. E tudo aquilo que eu lhes pedia, eu fazia em primeiro lugar. De tal forma, por exemplo, que quando havia qualquer coisa de muito agressivo, era sempre o primeiro a ir. Mas quando parávamos depois para fazer as nossas refeições, era sempre o último a recolher a minha refeição. Porque em primeiro lugar estavam sempre os meus homens. E de facto isso trouxe comportamentos da parte dele que de facto eram coisas que me deixavam felizes enquanto líder daquelas pessoas, porque as consequências deste meu exemplo eram sempre, ou normalmente eram sempre, boas consequências do ponto de vista da missão. Já como enfermeiro, e nos primeiros dias em que me formei como enfermeiro, na minha altura, os enfermeiros-chefes eram assim uma espécie de pessoas muito importantes nos serviços, que tinham à sua responsabilidade o serviço, os internamentos, etc. Eram pessoas que estavam normalmente nos seus gabinetes, nas suas secretárias, e quando eu cheguei pela primeira vez a um serviço de internamento onde me ia apresentar à minha enfermeira-chefe, andei à procura dela no gabinete e fui encontrá-la a higienizar um doente. E eu perguntei, enfermeira-chefe, e ela a primeira coisa que me disse, sim, sou eu, é o enfermeiro Sérgio, não é? Vem para cá de novo, não sei o quê. E eu disse sim, mas estava chocado por ver um enfermeiro-chefe a prestar cuidados de higiene. Eu nunca tinha visto uma coisa desta. E de facto aquela mulher revelou-se também ela uma grande líder. Foi provavelmente a melhor chefe que eu tive, exatamente porque nos momentos de maior aperto ela estava ao lado da equipa ajudando-os e demonstrando que, de facto, nestes momentos de maior aperto, ela de facto estava lá ao lado deles. E dar-vos-ia outro exemplo. Eu fico sempre muito confortável quando chego nas minhas visitas aos serviços de saúde e vejo, às vezes, os enfermeiros gestores de facto ao lado das suas equipas na prestação de cuidados. E no outro dia havia, inclusive, uma enfermeira gestora que me perguntava: enfermeiro Sérgio, mas
será que eu posso estar aqui a prestar cuidados? E eu dizia, não só pode, como deve, porque se a sua equipa precisa da sua ajuda, de facto, não há outro sítio para estar senão ao lado da sua equipa. E, de facto, falando de liderança, eu penso que podemos falar de muita teoria, podemos aprender em muitos livros, podemos aprender em muito lado tudo aquilo que são teorias relativamente à liderança. Mas a palavra-chave, era isso que eu gostava de trazer aqui para este debate hoje, a palavra-chave é, sem dúvida, para mim, o exemplo. Aquilo que nós, enquanto líderes de uma determinada equipa, damos como exemplo a essa equipa. E, às vezes, não é fácil ser líder, mas, estando ao lado da equipa e com a equipa connosco, é sempre muito mais fácil realizarmos a missão, que pode ser só ir de um ponto A para um ponto B, mas estando a equipa ao nosso lado e nós ao lado da equipa, de facto é através do exemplo que nós conseguimos conquistar e liderar as nossas equipas. E era isso que eu gostava de vos trazer. A palavra exemplo, liderar pelo exemplo. Com certeza vocês falarão aqui de muita coisa e eu gostaria também, porque a palavra será do nosso futuro enfermeiro, do nosso estudante de enfermagem, e quando digo futuro enfermeiro, o Cunha, estou a depositar nas tuas mãos exatamente aquilo que é a esperança de um futuro melhor para todos nós, não só para a minha profissão, que será a nossa profissão, mas depois também para as pessoas que também estarão à tua responsabilidade enquanto enfermeiro e ao lado daqueles que são os futuros enfermeiros do nosso país. E por isso gostava de apresentar-vos o estudante de enfermagem, o Cunha, que é estudante do 4º ano do curso de licenciatura em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem do Porto, é presidente da direção da FNAI desde agosto até à atualidade, é membro efetivo do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem do Porto e é coordenador do 43º Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem, o chamado, também conhecido, ENE. Mas é muito mais do que isso. É uma pessoa que, para além daquilo que são as responsabilidades que tem enquanto pessoa e enquanto estudante, se disponibilizou exatamente a ser dirigente associativo e por isso está de parabéns, porque de facto não é fácil e esta postura do Cunha de facto é meritória e deve ser valorizada por todos nós. Meus caros amigos, foi um prazer muito grande estar aqui convosco. Desejo-vos o maior sucesso para esta iniciativa e dizer, de facto, que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde está, de facto, de parabéns por mais esta iniciativa. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Sérgio Branco. Que boas palavras e belas palavras, de facto. Liderar pelo exemplo, não é? Que é tão essencial, tão estruturante, não é? E tem à sua volta um comportamento, não é? Quando se lidera pelo exemplo, também é preciso ter competências, não é? E também é preciso liderar. Agradeço imenso as suas palavras, sei que está em trânsito. Depois isto vai ficar registado e gravado e teremos o gosto de enviar. Muito obrigada uma vez Muito mais. obrigado. E agora, o Cunha, o palco é teu. Vamos a isto. Vamos ouvir falar de jovem líder e liderança. Obrigado, professora Cristina, e obrigado, enfermeira Sandra, pelo convite e pela amabilidade que tem tido para connosco a Federação e para comigo pessoalmente estes últimos tempos. Por isso também desejo-me obrigado a todos aqueles que fazem parte e que têm trabalhado diariamente na Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Deixar também um agradecimento especial pelas palavras carinhosas que o enfermeiro Sérgio deixou. É comovente poder ver o nosso trabalho reconhecido e saber que acompanham e que estão lá diariamente também para nós e, portanto, toda a disponibilidade que tem dado. Muito obrigado, enfermeiro Sérgio. Quero também cumprimentar todos os que estão aqui presentes pela vossa participação, pelo vosso interesse.
acho que isto também é importante, dar a conhecer o nosso trabalho, mas é importante ter as pessoas que queiram conhecer, que queiram fazer parte do nosso percurso e também, de certa forma, se puderem contribuir para isso, também é um agradecimento especial que nós, enquanto jovens, fazemos, porque traz sempre vantagens para nós poder incluir todas as participações possíveis, sejam elas de que área forem, sabemos que vão ser contributos para o nosso desenvolvimento. Como o enfermeiro Sérgio já falou, eu vou apresentar um bocadinho também do meu percurso, uh, como é que eu comecei, como é que eu cheguei aqui e trouxe-vos uma pequena apresentação. Peço só um segundinho. Penso que já estejam a ver. Uhum. Já estamos. Uh, Só um segundo. Ok. Pronto, então, o meu percurso a nível académico começou em 2020. Eu, em 2020, ingressei então no ensino superior. Foi época Covid, estávamos, diria que quase a terminar o primeiro ano daquilo que foi uma pandemia que devastou todos nós. E nesta altura, a iniciar o ensino superior, foi muito difícil integrar qualquer experiência que fosse do associativismo, porque a verdade é que não havia esta oportunidade, não havia o conhecimento, estava tudo um bocadinho muito parado e, portanto, eu próprio, quando ingressei no ensino superior, não conhecia as oportunidades que o mesmo poderia me dar para me desenvolver enquanto um líder, mas também enquanto alguém que pode contribuir para a comunidade estudantil e também para a comunidade profissional, ou seja, a nível também dos enfermeiros e do desenvolvimento da nossa educação, ou seja, do ensino superior e da enfermagem em específico. E, portanto, foi uma exploração que eu até diria um pouco autodidata, ou seja, eu próprio tive que ir à Entrada, procura. embora. Eu próprio tive que ir à procura desta informação, de como poder fazer parte, de como me interessar cada vez mais pelos nossos estudantes e, portanto, foi um papel que não é fácil e que acho que nós, enquanto jovens líderes, temos essa responsabilidade, que é nós não somos permanentes, portanto, eu estou a terminar a minha licenciatura, em breve terei de passar a pasta para alguém. E o meu maior gosto será passar essa pasta para alguém e para quantos mais jovens possíveis, melhor. E a verdade é que sentimos essa dificuldade todos os dias, que é de trazer os nossos estudantes para se sentirem interessados nestas áreas, nestes fóruns de discussão, quererem fazer parte da mudança e, portanto, também tem sido um papel fulcral que, a nível pessoal, mas também a nível profissional, eu e qualquer um dos colegas que provavelmente passou aqui esta semana tem tido para que os nossos jovens estejam então interessados em querer fazer parte da mudança e em querer defender os direitos e os deveres dos seus estudantes. Então, em 2021, eu ingressei na Federação pela primeira vez enquanto vogal da direção na área de política educativa, uma área que eu tinha muito medo, porque a verdade é que eu não conhecia aquilo que era o ensino superior em si e aquilo que eram as dificuldades que os estudantes de enfermagem enfrentavam, ou seja, ainda estava a iniciar o meu segundo ano da licenciatura e, portanto, eu acabar de sair de Covid, era muito difícil para mim perceber quais eram as prioridades dos nossos estudantes e, portanto, foi um desafio que eu decidi aceitar na altura e que por acaso correu bem, no sentido em que, lá está, mais uma vez conversando sobre líderes, foi possível atingir potenciais porque fomos trabalhando sempre em equipa e sempre guiados por pessoas que tinham os mesmos interesses, que estavam a batalhar pelos mesmos ideais, e isto é o que nos permite então crescer neste sentido. Ingressei também à Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem do Porto enquanto vogal do Departamento Científico, porque também é uma área que me diz muito, que é a parte de desenvolvimento profissional do ponto de vista do tema científico, de investigação em enfermagem e, portanto, uma área que também falha muitas vezes nos nossos estudantes e que também torna crucial continuar a incentivar. Fui membro da 43ª Comissão Organizadora do ENE, fui também membro da direção da Associação Europeia dos Estudantes de Enfermagem e nesta altura, a entrar como membro suplente do Conselho Geral da ESEP. Em 2022, então, decidi tornar-me num líder oficialmente, ou seja, candidatei-me para presidente da direção da federação, uma federação que na altura, também por consequência do Covid, tinha algumas lacunas, algumas coisas que ficaram esquecidas, que foram necessárias colmatar e dar resposta, e portanto foi necessário
reestruturar a casa primeiro antes de poder começar a trabalhar para os nossos estudantes. E, portanto, foi um ano que não foi fácil, porque apesar de ter uma equipa completamente nova, conseguimos superar as expectativas daquilo que eram as dificuldades que estávamos a enfrentar na altura, e, portanto, isto também, eu depois venho linkar aqui um bocadinho aquilo que foram as estratégias que eu consegui utilizar com a minha equipa para então podermos fazer aquilo que é um trabalho em equipa e que faz de nós líderes, de certa forma, para permitir que estes sucessos aconteçam. Aqui ainda na continuação do mandato anterior ainda era vogal da direção, mas depois em 2023 fui secretário da direção da ASNFP e então efetivei a minha inscrição no Conselho Geral e deixando de ser membro suplente. Fui ainda este ano executivo da Saúde e Segurança da Queima das Fitas do Porto, que se me perguntassem todos os trabalhos, quais deles me definem como um líder, eu diria que este foi um dos maiores desafios que eu tive que enfrentar, porque em 2 meses de trabalho, que foi basicamente abril e maio, que é quando se realiza a queima das fitas do Porto, nós tivemos que pôr a funcionar um apoio clínico, pôr a funcionar uma equipa de segurança, tínhamos estudantes voluntários da área de psicologia, da área de medicina e da área de enfermagem a trabalhar diariamente para os estudantes da queima e os seus participantes, não só em contexto de queimódromo do local, digamos assim, das festas mais noturnas, mas também nas atividades académicas que iriam acontecendo ao longo do dia. Portanto, estamos a falar dos cortejos, estamos a falar da missa, da serenata, todas essas atividades que foram acontecendo para além das equipas de saúde, estiveram lá sempre presentes estudantes de saúde, equipados e prontos para atuar em qualquer que fosse a situação que pudesse ocorrer do ponto de vista de saúde com os nossos colegas. E, portanto, é um ato louvável, mas que é um ato muito trabalhoso porque obriga a uma coordenação muito grande, porque a Academia do Porto ainda é uma academia um bocadinho grande. Pronto, o meu percurso até agora tem sido este. Eu, neste momento, continuo então como presidente da direção da FNAI no meu segundo mandato e com uma equipa também renovada e nova, e também o que eu vou conversar convosco um bocadinho acerca sobre quais são as minhas preocupações, visto que eu também estou a começar com uma equipa nova, e quais são as soluções que eu me estou neste momento a propor para conseguir trabalhar com esta nova equipa e conseguir integrá-los da melhor forma, permitindo então um mandato com muito sucesso. Mas antes de avançar, porque também já me apresentei um bocadinho e gostava de conhecer um bocadinho quem está aqui na sessão, eu não sei se vai ser possível, espero que se tiverem alguma dificuldade comuniquem que eu tento ajudar o melhor possível. Eu trouxe aqui um Menti, quem quiser pode utilizar o telemóvel através deste QR Code, se não podem ir a este link aqui em baixo, que é menti.com, e depois é só inserir o código que aparece aqui, ok? Aqui no Menti vamos então encontrar duas coisas. A primeira vai ser para conhecer aquilo que são, ou seja, se são estudantes na área de saúde, se são estudantes noutra área, são profissionais de saúde ou se são de outra área. E depois também vou lançar-vos um desafio, em função também da semana que já tiveram sobre jovens líderes, perceber aquilo que para vocês, numa palavra, definiriam como o que é ser líder, o que é a liderança. Ok? Ok. Já começamos a ter resultados. Um estudante na área de saúde, 4 profissionais, um outro. Vamos ver se entra mais alguém. Pronto, eu daqui já consigo tirar uma relação, que é uma das dificuldades que eu sinto diariamente no meu dia a dia, que é puxar os estudantes para este tipo de atividades. É uma tarefa muito, muito difícil. Posso lhes dizer que de experiência já tivemos que anular atividades que foram completamente preparadas, e estamos a falar desde parceiros a entidades que colaboraram para a construção das atividades, mas que depois, por falta de adesão, não são realizadas. E, portanto, partilho desde já que isto é uma das dificuldades que nós também temos diariamente, que é nós trabalhamos para os estudantes, mas muitas vezes os estudantes ou não querem saber do trabalho que está a ser feito por eles, ou então
nem sequer têm a tentativa de vir a estas atividades que são preparadas e que são realizadas para eles e, portanto, é uma das nossas maiores dificuldades é nesta área. Passando então agora para o slide seguinte. O que é que significa em uma palavra ser um líder? Podem passar à frente. Então, um exemplo. Interdisciplinariedade. Visão de equipa. Comunicador resiliente, sim. Inovador. Atento, comunicador. Escutar. Dedicação. Todas estas são muitas palavras para definir efetivamente aquilo que é ser um líder. E agradeço por terem participado neste meu pequeno desafio. E a verdade é que eu revejo-me em todas estas palavras que vocês indicaram aqui. Quando eu iniciei o mandato na Federação, a verdade é que eu fui muito a medo, porque era o meu primeiro ano enquanto efetivamente líder, tinha uma equipa atrás de mim a contar comigo e, portanto, a responsabilidade acima de tudo, de ter aquela equipa a olhar para mim, a esperar que eu fosse a pessoa que os orientasse, que lhes desse instruções, torna-se então uma grande responsabilidade que nós temos que assumir e que nem sempre fazemos da melhor maneira, nem sempre encontramos, trazemos as estratégias mais adequadas e isso é completamente legítimo e o importante é que nós, enquanto equipa, sejamos capazes de conversar e chegar à conclusão de que não estamos a adotar a melhor maneira ou o melhor método e, portanto, está na altura de alterar, está na altura de corrigir isto, está na altura de fazer aquilo para permitir que então, enquanto equipa, tenhamos mais sucesso. E isso é o que eu também vos trago aqui um bocadinho. Ou seja, para além de falar sobre ser líder, também vamos falar um bocadinho sobre uma comunicação eficaz numa equipa. Uh, Daquelas que são as características que vocês mencionam. Existem muitas vezes alguns mitos e algumas, diria até mesmo afrontas que muitas vezes os colegas até nos apresentam e que esperam de nós. Ou seja, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi durante o meu percurso é que o líder tem que ter sempre uma capacidade sobrenatural, ou seja, tem que estar sempre acima de toda a gente, o que não é verdade, nem sempre é assim. Que o líder deve ser uma pessoa que é autoritária, que passa por cima dos colegas, isso também não é verdade, ou seja, é suposto nós trabalharmos lado a lado e não querermos mandar em cima dos colegas e querer se passar por cima deles, porque isso, para além de criar afronta, não se chega a resultados nenhuns. Um líder tem todas as respostas, também não é verdade, ou seja, nós muitas vezes também temos que estudar muito e perceber muito daquilo que é a organização interna, adotar novas estratégias, novas medidas para então conseguirmos atingir os nossos objetivos. Um líder não falha, também é uma mentira, porque o líder falha muitas vezes e enquanto equipa erramos muitas vezes em conjunto, mas o objetivo é aprender desses erros e conseguir renascer de forma a dar solução àquilo que, que são os nossos problemas enquanto equipa e enquanto líderes. E, portanto, é aprender com os nossos erros, que errar é humano, e enquanto líderes não é diferente. Ou seja, uma equipa esperar isto, que o líder tenha todas as respostas e que o líder não falha, é errado e é normal que eles percebam e que não seja o sentimento de julgar, mas sim de apoio. Ou seja, foi feito assim, ok, pronto, não correu bem, mas já percebemos o que é que correu mal, vamos então corrigir e da próxima vez vai correr bem. Isto é que o líder tem que ser capaz, que é perceber aquilo que correu mal com a equipa, ser capaz de comunicar com a sua equipa e quando chegarmos a uma conclusão
e numa comunicação aberta, perceber quais são as problemáticas, arranjar então soluções em comum para podermos resolver as mesmas. Hum, Estão a ver a apresentação, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos daquilo que eu definiria com o que é ser líder. Portanto, um líder deve ter então sempre uma visão clara e objetiva, ou seja, dentro da nossa equipa, nós devemos ser capazes de ser objetivos, ou seja, não podemos, e ser imparciais, ou seja, vai haver diferentes opiniões, opiniões chocam, os colegas têm diferentes personalidades, diferentes métodos de trabalho, e a nossa função enquanto líderes é poder conjugar isto tudo e formar o trabalho em equipa. Se nós não formos os mediadores que permitem este trabalho em equipa, nós nunca vamos atingir o sucesso, porque vamos estar sempre a tomar partidos de um lado e do outro colega não, há outro colega que se vai sentir injustiçado, vai se sentir revoltado, e isso não vai gerar trabalho, vai gerar afronta e que na verdade só vai estar a atrasar o nosso processo. E, portanto, ter uma visão clara e objetiva daquilo que são os nossos problemas, aquilo que são os nossos objetivos enquanto equipa, é necessária para um líder ter um bom trabalho, um trabalho eficaz. Ter a capacidade de acrescentar valor, e aqui também, falando um bocadinho sobre reconhecimento e valorização, da minha experiência pessoal, aquilo que eu sinto é que às vezes, e é verdade, há um bocado estávamos a falar com a professora Cristina de que o meu colega Vasco mostrou a agenda dele e nós dedicamos muito do nosso tempo para esta causa e não somos pagos para isso, portanto é um trabalho voluntário, é um trabalho mesmo que eu diria por amor à camisola e eu, enquanto líder, faço esse trabalho, espero que os meus colegas façam da mesma maneira, mas não, eles esperam, da mesma maneira que eu também espero que outras pessoas o façam, reconheçam o nosso trabalho, sejam capazes de dizer: Olha, gostei muito desta iniciativa que tu fizeste, acho que tomaste um bom partido, tomou o rumo que devia ter sido feito, foi uma coisa completamente inovadora e acho que estás de parabéns por isso, acho que deves continuar, estás a fazer um muito bom trabalho. Todas estas palavras de reconhecimento e valorização é o nosso obrigado, é a nossa forma de pagamento que diariamente tem que ser ouvida e já não seria a primeira vez que eu, enquanto equipa, testemunha isto, da falta de reconhecimento e de valorização, e isto leva à desmotivação dos nossos colegas. E então, uma das coisas que eu falo sempre com, com os outros líderes e outras pessoas que tenham interesse nesta área é que a valorização e reconhecimento do trabalho que os nossos colegas fazem e que a nossa equipa faz é extremamente necessário para que novos frutos continuem a surgir. E, portanto, o meu apelo que eu deixo sempre às equipas é fazer isto. Eu estou a falar isto muito num contexto do dirigente associativo, mas a verdade é que isto aplica-se na nossa situação profissional, porque a partir do momento em que temos, por exemplo, na área da enfermagem, os enfermeiros a fazer horas extra, isto cabe à responsabilidade do enfermeiro-chefe gerir a melhor forma a sua equipa e os horários da equipa para que não falhemos para as pessoas que estão lá, que são os nossos utentes. E então, quando nós sabemos que há um colega que está a fazer horas a mais para poder compensar por alguém que está, por exemplo, numa licença de maternidade ou porque está com uma baixa, e sabemos, e não mostramos este reconhecimento e um obrigado pelos esforços que estão a ser feitos, porque sabemos que, se calhar, às vezes, da parte de remuneração e monetariamente, não vamos atingir isso, não é? Mas nós, enquanto enfermeiros-chefes e líder daquela equipa, temos que ser capazes de reconhecer os esforços que a equipa está a fazer para que o serviço tenha sucesso, para que o doente não seja a pessoa prejudicada e, portanto, isto é uma parte essencial. Da mesma forma que muitas vezes, hã, há colegas na nossa profissão que decidem desenvolver projetos nos serviços ou na área em que trabalham, mas muitas vezes não têm nem o apoio financeiro, nem o apoio logístico, porque não o há, não existe. E a verdade é que muitas vezes conseguem-se fazer projetos de raiz sem nada, e que conseguem ter ótimos resultados daquilo que é a promoção da saúde e alterações de comportamentos, dentro da nossa sociedade. E isto, se nós não mostrarmos este reconhecimento e esta valorização pelos projetos, estes próprios colegas que se calhar muito motivados vinham para iniciar estes projetos, eventualmente vão desmotivar e estes projetos vão cair por água. E então é muito necessária esta parte do reconhecimento e valorização por parte dos nossos líderes para que então consigamos atingir aquilo que são os nossos objetivos e continuar a fazer a manutenção e continuar a investir nos nossos projetos e continuar a atingir resultados.
A comunicação é eficaz, não vou falar muito aqui, vou falar um bocadinho mais à frente. Tomar a decisão assertiva, às vezes também é necessário, não é? Às vezes temos que ser a voz que toma uma decisão quando várias vozes estão a ter opiniões diferentes, ou seja, tem que haver sempre alguém que no final tome uma decisão da forma mais assertiva e da forma que é pensada, que é a forma eh, mais benéfica para a situação. Empatia, inteligência emocional, e a resiliência e confiança, que esta é uma área muito importante, sobretudo entre colegas, para permitir atingir qualquer tipo de resultados. Temos então que confiar no trabalho uns dos outros e então valorizar-nos e investir nesta área para permitir que consigamos atingir resultados. Temos a capacidade de adaptabilidade, isto é uma área muito importante, e de introdução de inovações, ou seja, nós enquanto líderes temos que ser capazes de, muitas vezes, quando as coisas estão estagnadas, temos que ser nós a puxar um bocadinho pelo fio e depois toda a gente e todos os colegas vão conseguir puxar o novelo por completo, ou seja, muitas vezes temos que ser nós a impulsionar introduzir estas pequenas coisas nas nossas áreas de trabalho para permitir então atingir novos objetivos e novos resultados. Ter espírito crítico, acima de tudo, é uma área muito importante, independentemente de qual seja a área de atuação, seja na parte profissional, associativismo, o espírito crítico é essencial. A aprendizagem e desenvolvimento contínuo e a vontade de aperfeiçoamento constante, ou seja, não nos conformarmos, ou seja, não ficarmos, ok, as coisas estão a correr bem agora, pronto, vou continuar o trabalho como estou a fazer e vai ser este o meu objetivo até ao final do mandato. Não, ou seja, isto está aperfeiçoado, consigo fazer isto perfeitamente, pronto, está na hora de começar a explorar outras áreas. O que é que eu posso investir em mim que pode trazer de novo para esta equipa e que esta equipa vai depois suceder ainda melhor? Ou seja, e isto também vai da parte da pessoa própria na equipa, mas vai do líder dar as ferramentas e os meios para as pessoas se poderem aperfeiçoar para permitir então atingir estes objetivos pessoais e profissionais. Portanto, o líder aqui também tem que ter uma intervenção muito importante. Comunicação eficaz. A comunicação eficaz, para quem está na área de enfermagem, sabe que isto é um dos pilares essenciais na nossa profissão. Mas isto também não foge àquilo que é dentro de uma equipa, porque a partir do momento em que dentro de uma equipa, e vou dar o exemplo mais vago de todos, numa reunião de direção ou numa mensagem sobre um projeto, se estivermos a falar, mas estivermos a fazer uma interpretação correta daquilo que o outro colega está a dizer, vai logo dar asneira, porque estamos a mal interpretar o que o colega está a dizer, seja através da entoação, seja através do comentário ou da forma que a pessoa o diz. Isto vai gerar conflito. Muitas vezes aparecem aqui, e muito bem, os ruídos que não vão contribuir para o sucesso, e a verdade é que, desde que uma equipa nova atinja a sua comunicação eficaz, demora algum tempo, porque era aquilo que eu falava há pouco, que primeiro temos que nos conhecer, primeiro temos que ser capazes de perceber as diferentes formas de trabalhar e de arranjar as estratégias de aceitar as formas como trabalhamos. Ou seja, tu fazes desta forma, ok, então eu não vou ter que corrigir a minha forma de trabalhar, mas consigo adaptar um critério ou outro que me permite trabalhar melhor em equipa contigo. E isto depois vai melhorar a comunicação, porque a partir do momento em que estamos a remar para lados diferentes da maré, a comunicação aqui fica perdida pelo meio e depois cabe aqui ao líder permitir que isto aconteça de forma eficaz. Ou seja, a partir do momento em que está a haver algum conflito entre colegas e o problema é comunicação, aquilo que o líder faz de espírito crítico, assertividade e também de imparcialidade vai ter que ser ouvir ambas as partes, perceber qual foi o problema e onde é que se gerou este problema e corrigir esta comunicação para que não volte a acontecer. Perceber que tu estavas a tentar dizer isto desta maneira, ela estava a tentar dizer desta maneira, mas se calhar até estavam a falar da mesma coisa, só que de formas diferentes. E, portanto, chegar-se a uma conclusão final, muitas vezes tem que ser o líder a fazer esta parte. E, portanto, saber incutir isto de comunicação eficaz dentro de uma equipa tem que ser um skill necessário por parte do líder. Portanto, o que é que nós conseguimos com a comunicação efetiva? Vamos então ter as equipas engajadas, ou seja, motivadas e interessadas, os processos, redes e fluxos vão estar estruturados, ou seja, a comunicação vai fluir muito mais naturalmente, vai ser muito mais simples conseguir atingir os nossos objetivos, porque já estamos a trabalhar em sintonia, porque a comunicação está a permitir trabalhar essa sintonia, uma liderança então comunicadora,
acabamos até por adotar novas formas de comunicar, ou seja, formas essas que permitem facilitar ainda o nosso trabalho no nosso dia a dia. Arranjamos uma gestão estratégica eficaz, uma governança e transparência entre a equipa, um clima organizacional favorável, ou seja, a própria equipa vai sentir-se bem entre ela porque está a haver uma comunicação eficaz, estamos todos a remar para o mesmo lado. Existe também uma cultura participativa, porque depois desperta o interesse mesmo daqueles que são os colegas que não acabam por ser mais tímidos, mais calados. Muitas vezes esta comunicação eficaz quando trabalhada numa equipa, conseguimos puxar por todos os elementos para que toda a gente dê contributos e consiga então atingir mais resultados em comparação com aqueles que se calhar não conseguem trabalhar tanto esta comunicação eficaz dentro das suas equipas. Uh, Falando então um bocadinho sobre o trabalho em equipa, e isto é uma área completamente essencial, seja qual for, seja estamos a falar do associativismo ou estamos a falar, por exemplo, da classe profissional, e também estamos a falar há pouco das equipas multidisciplinares, e a verdade é que isto é essencial, ou seja, trabalhar em equipa é, é neste momento já está a ser e vai continuar a ser o futuro daquilo que são os nossos avanços, seja como na área da saúde, seja da parte do associativismo, seja nas outras diferentes áreas. Por exemplo, dando um exemplo muito mais concreto, por exemplo, para a área da saúde, as equipas multidisciplinares é um caso disso, em que temos diferentes áreas em que pensam no problema do doente, como é que vamos resolver este problema e como é que o vamos fazer em equipa, ou seja, o que é que cada área tem para dar destes contributos. Acredito que esta semana já tenham ouvido falar no FNES, no Fórum Nacional dos Estudantes de Saúde, que é um fórum em que nós, enquanto FNAI, também participamos e que participamos em conjunto com os nossos colegas da área de medicina, medicina dentária, medicina veterinária, psicologia, nutrição, farmácia e agora também engenharia biomédica. E o que nós pretendemos é levar este conceito do One Health, trabalhar em equipa multidisciplinar para os nossos estudantes, ou seja, perceberem que quando eles saem da teoria e vão para a prática, não vão estar a remar sozinhos, porque o objetivo é que eles remem em conjunto com outras áreas. E isto, no final, sempre em prol do doente. Isto aplica-se também então às nossas equipas, ou seja, quando eu na minha equipa tenho diferentes áreas de intervenção, ou se calhar tenho um projeto delegado a uma pessoa em específico ou uma área específica, saber que posso colocar, se calhar, diferentes áreas a colaborar para permitir que aquele projeto vá atingir melhores resultados. Ou seja, o meu objetivo também, enquanto líder, é permitir que o trabalho em equipa resulte e consiga atingir os seus objetivos da melhor forma. Portanto, o que é que o trabalho em equipa vai permitir? Uma escutação ativa e então uma liderança participativa, vai então fomentar o desenvolvimento individual e coletivo, porque colega puxa colega, e isto é verdade. Nós, quando temos um colega a desenvolver um projeto e ficamos interessados nesse projeto e começamos também a contribuir para ele, vamos estar a desenvolver-nos também individualmente e depois coletivamente a nossa associação ou a nossa federação ou o nosso serviço. Portanto, aqui acaba também por ser este conceito do colega puxa colega. Resolver conflitos de uma forma construtiva, aqui também nesta área, lá está, trabalhando a comunicação eficaz como em equipa, vamos então trabalhar melhor como equipa. E se trabalharmos melhor com a equipa, vamos resolver os conflitos de uma forma construtiva e de uma forma muito mais eficaz e muito mais rápida. Ou seja, quando dois colegas têm um desentendimento, não vão virar as costas um ao outro, vão tentar perceber o que é que podemos fazer, mesmo que por muitas vezes tenha que ser o intermédio do líder aqui, mas vamos conseguir fazer isto de uma forma muito mais eficaz para chegar então a melhores resultados. Ter a capacidade de delegar é uma parte muito importante também do líder, ou seja, por duas partes, ou seja, capacidade de delegar permite também então o desenvolvimento individual e coletivo dos nossos colegas, mas também porque mostra o sentimento de confiança no trabalho do nosso colega. Ou seja, se eu, enquanto líder, quero provar que posso confiar na minha equipa e que conseguimos trabalhar em equipa, tenho que ser capaz de dizer, pronto, então tu vais tratar desta tarefa e essa pessoa, mesmo que tenha dificuldades ou mesmo que erre, vamos trabalhar na equipa para permitir então que a tarefa seja cumprida. Mas o facto de ter delegado a tarefa vai permitir que esta pessoa se consiga desenvolver individualmente. Da próxima vez que ela for, e da próxima vez que for delegado novamente uma tarefa semelhante ou nova, ela já se vai sentir mais capacitada para fazer e para a realizar. Ou seja, o meu objetivo aqui com a capacidade de delegar não é só o facto de
a outra pessoa, de não me sobrecarregar a mim e de dar outras tarefas aos colegas, porque isso, pronto, acaba por ser uma vantagem, mas não é essa a minha preocupação enquanto líder. A minha preocupação enquanto líder, quando eu delego, é projetar confiança na equipa e projetar confiança naquela pessoa. E confiança é essa que vai permitir a ela desenvolver-se e isto só vai trazer benefícios para a própria equipa mais tarde. A transparência e a integridade também é muito importante, porque muitas vezes o que é que acontece, e eu também já testemunhei isto como uma equipa e também já critiquei o facto disto acontecer, que é quando, por exemplo, existe algum conflito, muitas vezes não existe a transparência de ir diretamente ao colega em que o conflito se está a realizar, dizer como é que nos sentimos ou o que é que está a acontecer. Ou seja, muitas vezes preferimos confidar sobre este conflito com outras pessoas e não ir ao cerne do problema. E, portanto, isto vai acabar por gerar ainda mais conflito e vai retardar então este processo de resolução que depois o líder eventualmente vai ter que chegar e ser a pessoa a resolver quando isto até não corre mal, ou seja, se conseguir ser resolvido. Portanto, a transparência e a integridade é muito importante, ou seja, permite que a própria equipa, em conjunto, consiga resolver os seus problemas de forma aberta, de forma franca, uns com os outros, e então permitir que as coisas aconteçam da melhor forma. E isto aplica-se também nos serviços. Quando, por exemplo, nós estamos num serviço hospitalar e vemos um colega a cometer um erro que se calhar é um erro que não ficou consolidado até na sua formação específica, a minha função enquanto colega não é agarrar e fazer queixa ao enfermeiro-chefe. É se calhar puxar o colega ao lado e dizer: Olha, eu vi que fizeste desta maneira, eh, estavas confiante da forma como fizeste, ou porque é que o fizeste. Eu se calhar até posso estar errado, ou seja, se calhar até posso estar a fazer queixa de uma coisa que se calhar sou eu que aprendi da forma errada. E portanto, vamos chegar à conclusão de que se calhar a pessoa não tinha a evidência mais recente ou aquilo que eram as ferramentas necessárias para pôr aquilo em prática e a pessoa vai se sentir à vontade para perceber que, ok, se calhar não estou a fazer da melhor forma, como é que tu fazes? E vai perceber que se calhar existe uma melhor forma de fazer e vai começar a pôr em prática e isto vai ser um sucesso na equipa porque depois o colega corrige, não é corrigir, pronto, trabalha mutuamente com o colega e permite então que depois a nível da prestação de cuidados acabe por melhorar. Porque nada vai trazer vantagens em chegar ao enfermeiro-chefe só fazer queixa do colega e ter que ser o enfermeiro-chefe a intervir diretamente, ou até mesmo, o que muitas vezes acaba por acontecer, humilhar o colega à frente das outras pessoas sem necessidade nenhuma, porque isto não vai atingir nenhum objetivo, a outra pessoa só se vai sentir humilhada, desprezada e não vai sentir que a forma como foi corrigida vai ser a mais correta e se calhar vai continuar a fazer o erro só por capricho, porque, olha, pronto, é assim, não é? E não é a forma de fazer, ou seja, se nós conversarmos abertamente e com transparência entre colegas, conseguimos então atingir este tipo de resultados que permitem que, na verdade, depois a equipa funcione melhor e depois quem acaba por beneficiar disto é sempre a quem está a receber os cuidados, ou seja, a quem estamos a prestar os cuidados, que é sempre o nosso objetivo final, é sempre para esta pessoa. A capacidade de motivar e inspirar, isto também é uma coisa muito importante. Enquanto que eu já mencionei há pouco, ou seja, muitas vezes as equipas estão desmotivadas, enquanto líder tem que ser a pessoa que tem que os puxar para cima, ou seja, tem que ser a pessoa a dizer, não desanimem, eu sei que as fases, neste momento não estamos a atravessar uma melhor fase, mas vamos arranjar estratégias, vamos arranjar formas de colmatar estas falhas e em conjunto, enquanto equipa, trabalho em equipa, vamos conseguir então superar isso, ou seja, enquanto líder também temos esta responsabilidade de quando as coisas não estão a correr bem, eh, dar uma palavra de conforto e esta palavra de conforto vai permitir que melhoremos a posição enquanto equipa, ou seja, a própria equipa vai conseguir perseverar em função daquilo que são as dificuldades que está a atravessar. Fomentar então sempre um ambiente também de colaboração e confiança. O feedback construtivo é muito importante, isto também em relação àquilo que eu já tinha mencionado, do reconhecimento e da valorização. Muitas vezes não pode ser reconhecimento quando o trabalho não é feito da melhor forma, mas o líder tem que ser capaz não de humilhar, nem de menosprezar o trabalho, mas sim de dizer à pessoa que, ok, isto foi feito assim, pronto. Neste momento já não há nada a fazer, não é? O erro já foi feito, mas temos que o colmatar e temos que perceber aquilo que correu mal. Perceber com a pessoa quais foram os objetivos traçados e porque é que não foram atingidos. Ok, nós então, como é que vamos fazer a partir de agora para conseguir estes objetivos? E então,
trabalhar em conjunto e permitindo que em equipa consigamos atingir estas respostas e quando tivermos estas respostas, começar a pô-las em prática. Não correu bem novamente, não há problema. Vamos conversar outra vez novamente em equipa, ok. Tínhamos estes objetivos, não correu bem, estes também não. Pronto, então quais vão ser os novos? O que é que nós vamos conseguir fazer para permitir dar solução a este problema? E pouco a pouco a equipa vai se construindo para permitir que estes problemas sejam resolvidos da forma mais eficaz e da melhor forma possível. Ou seja, o feedback construtivo aqui é essencial para que, é essencial para permitir que consigamos, então, em equipa, colmatar as nossas falhas individuais e coletivas, mas nunca utilizando a humilhação, desprezar o trabalho do colega e todos esses negativismos que, na verdade, não vão trazer benefícios nenhuns, só vai desmotivar a equipa muito mais. E depois, organização e planeamento, que a nível pessoal, isto é das coisas mais importantes, porque se, enquanto equipa, não somos capazes de fazer um planeamento e nos organizarmos, e era aquilo que, por exemplo, também o Vasco tinha falado, que era a sua agenda, os nossos planos de atividades, são essenciais, porque é a forma como, enquanto equipa, nos propomos a realizar isto num X período de tempo, em que definimos os nossos objetivos e as nossas metas, o que é que nós pretendemos atingir. Vamos planear cronologicamente, vamos planear os nossos recursos, vamos planear quais são os recursos que não temos, mas que precisamos de ter para a execução destas atividades. E tudo isto vai permitir que as equipas percebam quais são as etapas que têm a seguir, quais são os passos que têm que ser a ser tomados, quais são as prioridades, quais são as nossas preocupações e as nossas fraquezas e o que é que temos de fazer para as colmatar para este projeto ter sucesso. E depois, no final, todo este planeamento, vamos ter a parte de reflexão sobre o mesmo, ou seja, tínhamos estas metas, tínhamos estes objetivos, o que é que atingimos? Porque é que não atingimos? O que é que podíamos ter feito para atingir? E isto sempre numa perspectiva de melhora, ou seja, se não conseguimos desta vez por esta razão, aquela e a outra, então já sabemos que quando fizermos um novo planeamento, vamos ter que ter cuidado com isto, terem atenção a este planeamento, terem atenção a esta dificuldade e perceber já o que é que podemos fazer para as colmatar antes de pôr em prática. E, portanto, aqui a organização e planeamento permite também depois fazer essa reflexão mais tarde e corrigir comportamentos e atitudes para que depois seja mais fácil e isto sempre no sentido evolutivo, portanto, nunca, e isto em função também daquilo que eu tinha dito, que eu agora estou a começar com uma equipa nova e o meu primeiro passo com a minha nova equipa foi exatamente isto, que é vamos começar a planear um ano de mandato e, portanto, nosso objetivo é perceber aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nos propomos a fazer, como é que pretendemos fazê-lo, quais são os projetos novos que se calhar queremos, mas que ainda estão muito Hugo, idealizados. tens mais um minuto, é só para te. Ai, ok. Vou concluir então. Pronto. Aquilo que nós pretendemos fazer e perceber então, como equipa, quais são os próximos passos a tomar. Muitas vezes os colegas sentem-se perdidos por causa disso, ou seja, ok, assinei o papel da tomada de posse, mas e agora? O que é que nós fazemos? E então, este planeamento permite isso, permitem que eles definam os seus objetivos e os seus próximos passos a tomar. Portanto, enquanto uma equipa, isto também é um bem muito necessário. Pronto. E olha, está mesmo no fim. Mas que giro, que giro. Deixo os meus contactos aqui, caso depois queiram entrar também em contacto connosco e seguir o nosso trabalho na Federação. E também estou disponível para perguntas agora, se quiserem perguntar. Queres interromper a tua partilha? Ok. Realmente, tu tens 21 anos, mas já pareces muito velho. Aquilo que tu disseste foi coisas tão importantes, tão desenvolvidas e de uma forma tão expedita, não é? Porque tu só tinhas palavras e construíste todo o teu discurso à volta de liderança. Ou seja, nota-se que tu tens aqui uma enorme esperança, uma enorme experiência, apesar da tua tenra idade, 21 anos, são 21 anos, mas de facto tens aí um background muito grande e vê-se que pensas sobre os assuntos. Eu vou só fazer um resumo, porque costumo fazer um resumo daquilo que cada um dos jovens líderes diz. Tu começaste por dizer que isto é uma tarefa difícil, ser líder, de facto, é uma tarefa difícil, e o líder também falha, acho, esta consciência que o líder também falha, e o objetivo é aprender com os erros, claro. Depois disseste uma série de pontos importantes, que é ter a visão clara e objetiva, ou seja, conseguir conjugar isto tudo, não é? A capacidade de acrescentar valor, não é? A dedicação também à causa, que também é tão importante. Comunicação e eficácia, depois vou pedir ao professor José Mendes Nunes que comente, porque ele de facto é que é o expert na área de comunicação.
A tomada de decisão assertiva. Achei interessante tu dizeres que é preciso dizer obrigada, não é? As pessoas esforçam-se e é preciso dizer obrigada ao esforço que elas têm, é preciso reconhecer aquilo que elas fazem, que às vezes é tão difícil e em condições tão, como é que eu ia dizer, precárias, não é? Tu disseste, às vezes não é o dinheiro, é mesmo um incentivo, uma palavra boa. E achei isto muito interessante, é uma coisa nova, foi a primeira vez que ouvimos aqui. E depois achei engraçado que tu disseste a adaptabilidade, introduzir inovações, mas depois é puxar pelo fio, não é? Que depois os outros fazem o novelo, não é? E isto, em termos metafóricos, é muito interessante. Impulsionar, não é? Pequenas coisas, tu puxas o fio e depois vai-se construindo o novelo. Disseste também que é importantíssimo ter espírito crítico e também não nos conformarmos. Acho é tão importante não nos conformarmos. Quer dizer, há muitas debilidades, há expectativas que não são alcançadas, mas não conformar, e sempre em frente e dizer não, se o caminho é este, e ter estes objetivos bastante bem delineados, como tu dizes. Voltaste outra vez a falar em comunicação eficaz, puxar por todos os elementos, mas isso deixa o professor José Mendes Nunes o comentário. E depois a auscultação ativa e uma liderança participativa, trabalhar em equipa. Falaste no Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, os teus colegas também têm falado, e falaste no remar, outra vez gostas das metáforas, remar em conjunto para outras áreas. E o delegar significa confiança. E é muito interessante, claro. Quando tu delegas, estás a confiar no outro, que o outro faça aquilo que tu estás à espera, e ou pelo menos em termos de projeto. Também falaste da questão da linguagem, e deixo novamente ao professor José Mendes Nunes o não humilhar em público, que é uma coisa tão importante, não é? Que às vezes chama-se a atenção das pessoas em público. E, enfim, e isto sabemos, eu tenho um marido que é oficial de Marinha de Guerra e diz sempre os elogios são em público, as chamadas de atenção em privado. E se calhar é um bocadinho isto, mas gostava de ouvir o professor José Mendes Nunes. E depois, também esta importância de conversar sobre o que correu mal. E tu estruturaste aqui um pensamento tão clean, tão linear, tão organizado, da forma como tu olhas para o problema. Vais falando sobre ele e vais tentando arranjar a solução, não só com a pessoa, mas também com a equipa, para que depois, e disseste mesmo, pouco a pouco, ou seja, não há decisões de mudança precipitadas. Tu disseste pouco a pouco conseguimos a mudança. E de facto tiveste um pensamento tiveste uma voz tão doce, mas um pensamento tão estruturado, tão elaborado e tão profundo, que eu estou realmente admiradíssima e felicíssima por te ouvir. Dava agora a palavra ao professor José Mendes Nunes, porque de facto esta parte da comunicação acho que é essencial, e ele é o expert nisso. Professor José Mendes Nunes. Muito obrigado, Cristina Vaz de Almeida. Isto não sou perito em nada, portanto... E o Hugo, é que eu acho que é maravilhoso ver gente tão jovem com esta capacidade, em que eu fico, francamente, fico inveja. Aos meus 21 anos eu pensava assim, estava muito longe disso. E falaste aqui, Hugo, eu vou tratar por tu, está bem? Por favor. E falaste muito aqui da equipe, e de facto fala-se muito em equipa e do trabalho em equipa, muitas vezes não se sabe bem o que é a equipa. Mas eu acho que o mais essencial de tudo é, quando trabalhamos em equipa, é fazermos tudo para que o outro tenha sucesso. E eu diria também, agora nesta sequência, e isto é quase, que eu vejo já, também estamos a falar aqui já que falaram em tropa, seria quase o lema do exército espartano. O exército de Esparta era invencível porque cada soldado tinha a responsabilidade de proteger o companheiro. Não era a proteção pessoal, mas era a proteção de garantir a vida do companheiro. E é aqui o trabalho de equipa, quer dizer, e para isto, para que eu faça tudo para que o outro tenha êxito, eu tenho que saber quais são as necessidades do outro. E o outro saber também o que é que pode contar comigo. Portanto, é este aspecto, de facto, da comunicação entre todos eles, cada um saber o que é que cada um pensa, como é que age. E aqui é, de facto, um grande trabalho. Aqui a comunicação efetiva é aquela que resulta. Falaste dos ruídos, mas também as interferências emocionais ou cognitivas que nós temos, quer dizer, eu vou ler a mensagem em função daquilo que é a minha experiência. Portanto, há aqui uma interferência cognitiva. Então é preciso também conhecer estas culturas.
Isto faz-se através da educação, claro. Porque há estímulos que geram sensações e dão percepções. Ora, pode haver um estímulo que em diferentes pessoas vai causar diferentes percepções. Pode haver estímulos que sejam diferentes e vão dar as mesmas percepções nas pessoas, mas a distância entre o estímulo e a percepção é moldada pela cultura, é através da educação. Portanto, e aqui a educação é exatamente, de facto, a comunicação através da comunicação. E aqui o trabalho da equipa tem sempre esta noção, é eu fazer tudo, eu como médico fazer tudo para que o enfermeiro tenha êxito na sua tarefa. E é isto que deve ser o trabalho da equipa. Depois o Hugo falou aqui de uma coisa que foi muito interessante e que foi o trabalho que eu vi do seu trabalho associativo, desta colaboração entre diferentes estudantes da área da saúde, psicólogos, enfermeiros, médicos. Eu acho isto muito interessante e aquilo que me preocupa hoje em dia na discussão do Serviço Nacional de Saúde é que isto não está a ser discutido. Fala-se em OLS, mas não se fala de um novo paradigma de organização dos serviços de saúde. E isto é importante discutir. Não podemos continuar com o mesmo paradigma que anda tudo a olhar para os médicos. Não, há muitos outros mananciais, um enorme manancial de outros profissionais que têm que ser chamados e os médicos ficam a fazer determinadas coisas e todos os outros, há um manancial enorme de profissionais de saúde a quem gastaram tempo e dinheiro a nação investiu na sua formação e estão excluídos, no fundo, desta discussão do que é a organização do Serviço Nacional de Saúde. Isto tem que mudar, não há outra volta a dar, não pode continuar no mesmo paradigma. Eu, por acaso, gostava de ouvir também a enfermeira Anabela Serra, porque ela ontem tocou numa coisa bastante parecida. Não sei se ela está ainda online, mas se tivesse, era interessantíssimo. Estou. Tenho estado, mas estou a cozinhar, por isso temos que conciliar. Ouviu o que o professor José Mendes nos disse? Ouvi. Ouvi e concordo plenamente e revi-me naquilo que estivemos a falar nas outras sessões, não é? Quer em termos, até me estava a lembrar do que ontem o senhor bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, que ele disse que nós temos que sair das nossas quintas, apesar de sermos uma equipa que eles chamam multidisciplinar, mas como sabem eu não gosto, é uma equipa interdisciplinar, não é? Porque, como disse ainda agora o professor José Mendes Nunes, a decisão não pode ser num, que é o médico, estamos a falar das equipas de saúde, não pode estar só num, não é? Tem que estar naquele profissional que tiver a ver com a situação em questão. Mas enquanto nós formos membros dessa equipa, mas continuarmos a ver parcialmente a pessoa para quem trabalhamos, que é o nosso utente ou a nossa utente, não vamos para lado nenhum, tem que se mudar mesmo o paradigma. E é isso que eu digo, e por isso eu faço tanta questão há muitos anos, mas com pouco resultado, de não chamar doente, chamar utente. Eu até comecei em tempos com cliente, mas iam-me matando, portanto desisti. Mas José Mendes não desgosta dessa palavra. Exato, e não é por nada, porque os médicos até me dizem, mas os meus estão mesmo doentes. Acredito, mas são pessoas que estão numa situação de doença. Até posso ter uma doença crónica e não me sentir doente. Aliás, a linguagem inclusiva fala primeiro da pessoa, não é? Exato. A pessoa doente, a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, a pessoa está sempre no centro. Claro. Exatamente, e é isso que nós temos que ter e olhar todos os membros da equipa a trabalhar em conjunto. Agora, é o que eu digo sempre, é que isso é difícil, só acontecerá um dia quando formos estudar todos juntos. E aí então somos colegas, estivemos a trabalhar, tivemos as mesmas noções de ética, de gestão, de qualidade, gestão de risco, asepsia e outras que são muito importantes e que depois, pronto, já fazemos parte da mesma equipa. Agora, enquanto estivermos divididos, vai ser difícil. Mas concordo perfeitamente com o professor que temos que mudar o paradigma. Porque senão, ainda agora, mesmo, e gostei muito da apresentação do Hugo, porque foi muito parecida com aquela jovem, era que ela, não foi a Mariana, foi antes da Mariana. A Leonor. A Leonor. Eu achei uma apresentação muito idêntica, na mesma linha, muito... E eles não conversaram uns com os outros, mas estão muito alinhados, não é? Não, exatamente, muito alinhados, achei, e os dois muito jovens.
Eu tinha um também repto concordo. para perguntar se me permite, para perguntar ao professor Mendes Nunes, então o que é que ele acha que é o novo paradigma da organização? O que é que deveria ser? Bem, Ou se concorda com eu a acho que enfermeira Anabela, né, neste caso? eu acho que tem que ser, de facto, a transdisciplinaridade, não é? A A multidisciplinaridade transdisciplinaridade. a Eu gostava já multidisciplinaridade de é um ver. bocadinho, muitas vezes há muitas disciplinas, mas que trabalham em equipa, mas é um bocadinho equipa como se fosse condóminos. Vivem no mesmo prédio, mas depois só se encontram à porta de saída e na reunião de condóminos. E isto, de facto, é este espírito, e isto, a transdisciplinaridade é que permite esta troca de conhecer o que é que o outro precisa, quais são as suas necessidades, o que é que a gente pode fazer, como é que podemos chegar. E dentro desta equipa, não esquecer que o doente é o elemento principal da equipa. E O faz doente é parte. o cliente, aliás, a equipa não existe se não existir o cliente. E aqui já agora, o cliente significa, etimologicamente, aquele que precisa de ajuda. E é aquilo que dá exatamente a linguagem de cliente, é a mesma origem de clínicos. Portanto, vem do mesmo, seria mais lógico. Mas não vamos discutir isso. Só queria aqui acrescentar, aquilo que é também a condição para um bom líder, é um bom líder não tem ego. Exato. Ok? Não tem ego. Protagonista. Exatamente, não é egoísmo, não há aqui o egocentrismo, ele não tem ego, ele tem que perceber que tudo, até as críticas que possa ter, não é contra ele, contra a pessoa, é a atitude de, muitas vezes as queixas e as críticas dos elementos da equipa são elementos importantes, são informações importantes. Aquilo que muitas vezes os líderes funcionam é matando o mensageiro, é cortando a cabeça ao mensageiro. E não vendo que aquilo é uma informação importantíssima para a evolução. Eu quando liderei equipas, quando começavam a discutir entre eles, eu disse: boa, agora é que a gente está bem, porque agora é que vai sair daqui fruto. Não é estar tudo calmo, tal que em mim, toda a gente para baixo do tapete. Não é isso. As equipas é mesmo quando elas têm vida, discutem. Isso é que é importante. Pondo mesmo em causa o líder. Muito bem, está tudo em causa. Mas o importante se há lutas, então é porque há vontade de crescer. Há energia. Às vezes há o medo de falar, há o medo de relatar, há o medo de expor, não é? Porque é aquela linha entre a subserviência e a agressividade, não é? Sim, sim. E às vezes os mais subservientes calam-se, os mais agressivos falam, mas depois acaba por não haver aqui o alinhamento, não é? Aos submissos, aos agressivos, aquilo que o Hugo há bocado deu alguns exemplos, estava a apresentar dos agressivos, que eles não sobem, eles ficam por cima baixando os outros. E aqui o que faz um bom líder, ele quer subir com os outros, ele puxa os outros para cima, não é machucando o outro para que ele fique em cima. Ele quer que os outros subam, porque se os outros subirem, ele também sobe. Como diz, já dizia, junta-te aos bons, serás tão bom, serás melhor do que ele. Esta conversa seria muito rica. Temos aqui também a enfermeira Sandra Laia Esteves, eu gostava muito também que ela se manifestasse. Depois mais alguém e encerramos, porque é sempre 1 hora e isto estende sempre um bocadinho. Enfermeira Sandra. Olá, boa noite a todos os que estão aqui presentes. Foi um gosto ouvir-te, Hugo. Foi como a professora Cristina diz, e o professor José e a enfermeira Anabela, que de uma voz de um jovem líder associativo, esperamos e tenho a certeza que sejas o exemplo, enquanto líder, para muitos colegas, né? Futuros colegas que estão aí à beira de entrarem na vida profissional da enfermagem. E eu diria que a mensagem que hoje nos deixas aqui focaste muito bem as características de um bom líder, que inspiram aqui uma boa esperança, uma esperança nutritiva, que foi um termo que ontem se usou e acho que se aplica aqui muito bem, uma esperança nutritiva para um bom futuro na área da enfermagem. E estás de parabéns. Obrigada pela tua excelente intervenção. E eu diria aqui só acrescentar que um bom líder é a sequência do eu ao outro. Aquilo que já aqui foi abordado, porque realmente, e que o enfermeiro Sérgio também já mencionou, tem que ser o exemplo, tem que estar ao lado da equipa, tem que ter em conjunto. Sem dúvida, sem dúvida. Também agradecer ao enfermeiro Sérgio o discurso tão interessante e tão positivo e pelo exemplo, não é? Que ele, desde sempre, não é? Se olharmos para a carreira dele, desde sempre esta marca de liderança. Agradecer também a todos os que estão aqui, ao professor José Mendes Nunes que se juntou a nós
e que é também um privilégio, ao Hugo, que foi o nosso líder, a nossa estrela,